Fala pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui na terceiro episódio do DMCast. Tenho uma felicidade enorme dentro do peito de receber quem mais, quem menos que nada mais que minha mãe, Margarete Marus, que fico até meio sem graça, meio assim tímido, né? Porque dá uma forma de eternizar minha mãe na internet, no YouTube e meus arquivos também. Mãe, a palavra está com você. É um prazer, filho, estar aqui com você e poder falar um pouquinho da nossa vida, dos nossos projetos, porque todos os meus projetos vocês estão inclusos também, né? Mas o que você gostaria que eu começasse falando? Começa da história, né? As pessoas gostam de saber história, né? Gostam de História. saber a história. Tá. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 11 anos, fui para o comércio, aprendi a vender roupas e sapatos, aprendi a arte da venda, uma família libanesa, e conhecimentos que eu trago até hoje de como tratar, como receber, como oferecer um produto e ajudar um cliente. Nós somos um ajudador nesse momento. Essa foi uma das maiores lições que eu aprendi no comércio, que as pessoas vêm até nós, vendedores, para buscar ajuda na escolha, muitas vezes. Ele escolhe, mas ele sabe o que ele quer, mas ele precisa de ajuda para poder experimentar e fazer as suas escolhas. Essa foi a maior lição da minha vida. Depois eu fui para o hospital regional. Que ano foi isso? Eu já sei 91, o ano, mas a gente pergunta, né? em 1991, quando você era bem pequeno, não vou falar a idade, né? Já. 5 aninhos. 5 aninhos. Um anjo de menino, né, mãe? Entrei, Foi um filho bonzinho, né, mãe? Foi. Eu sempre falo que o hospital regional foi a base da minha vida, onde eu tenho até hoje muita gratidão e tenho esse amor pelo hospital desde o dia que eu entrei. Eu sempre mantive esse amor. Entrei no setor de farmácia e consegui, ao longo da minha carreira, alcançar o cargo máximo da instituição como diretora-geral. Mas o cargo máximo ainda não é o mais importante. O mais importante é o respeito e as amizades que a gente conquista ao longo do caminho e os aprendizados. É verdade. Que com certeza a gente carrega isso para nossa vida toda, não só profissional, mas pessoal também. Kiara tá aqui presente aqui hoje. Deixa ela aí andando aí, não tem problema, deixa Vai ela para lá, participar. vai, Kiara. Deixa ela participando Quer da participar do entrevista. podcast, Kiara? E o hospital trouxe muitas coisas boas. Nós tivemos aí um tempo de pandemia e nesse ano de 2020, 2021, tive grandes aprendizados. Inclusive eu, né? Tivemos, né? O rumo dos ventos mudaram, né? Muito, muito. Muitas pessoas, lógico, nós perdemos também entes queridos, mas muitas pessoas ficaram perdidas nessa pandemia. Mas eu louvo a Deus, porque muitas coisas eu ganhei e muitos aprendizados, muitos novos projetos. Começa contando então os projetos pra gente, então. Bom, qual que foi o primeiro, qual que é o segundo, futuro? No ano de 2020 eu fiz um programa que eu ainda estou, que foi o 10 em 1, agora eu estou no 20 em 2, que chama-se O Pior Ano da Sua Vida. De quem quer? Fala do nosso candidato, Pablo Marçal. Você vai votar nele, mãe? Isso é uma pergunta muito meio pessoal. Não vamos entrar nesse detalhe. Eu acho que o projeto maior das nossas vidas e a ativação que ele fez na minha vida é o que conta. Eu demorei quase 50 anos para aprender algumas coisas e você sabe quais são. E eu sempre digo isso para você, que você está tendo, embalo, né? E você está tendo a oportunidade de conhecer isso com 30 e poucos anos. Eu acho que entender quem somos nós, o nosso propósito, eu acho que o maior tesouro que a gente pode descobrir na vida. O restante, tudo faz sentido quando nós descobrimos o nosso propósito. E o nosso propósito é ajudar as outras pessoas. Muita gente fica perdido falando, eu não sei qual é o meu propósito de vida. E nesse tempo eu escrevi 2 livros, sou coautora de um livro. Fala o nome dos livros. Estrela Guia, Caminho. Se quiser, chama no direct, lá no Instagram. Qual que eu falo? O arroba do Instagram também, né, mãe? Arroba Margarete Maruski. Vou deixar na descrição, tá bom? Em 2021, nesse programa, nós trabalhamos com resultados toda semana e todos os dias com tarefa. E quando foi no metade do ano, nós tivemos um outro programa
que se chamava PLD, um programa de liberdade digital, onde tinha 12 profissões. E como eu era aluna de um programa, vamos contar essa história, né? Conta. Vamos contar, né? E Eu faço parte da história, né? isso, Então, é muito importante saber isso. Como eu era aluna do programa 10 em 1, eu tinha um desconto muito bom nesse programa do PLD. E eram 12 profissões. mais de 50%, né? E aí eu peguei e falei, Dani, esse programa tem tudo a ver com você, só que é para uma pessoa só fazer. Eu vou comprar esse programa e eu gostaria que você fizesse esse curso. Foi verdade. Né? E daí, nossa, mãe. Foi um divisor de água pra gente, né? Isso, foi. E aí o Daniel começou a fazer esse curso e eu perguntei para ele, qual é o curso das 12 profissões que você não vai fazer? Aí o que você me respondeu, Daniel? Livro. O Daniel não quis. Tô começando a gostar de ler agora, né? É. Depois de 36 anos de idade. Então eu fui fazer das 12 profissões, o Daniel fez 11 e eu fiz os livros de como editar, de como diagramar, de como estruturar, tudo que é necessário num livro, de fazer o registro, tudo. Eu fiz o curso e aí tinha... Como é que chama aquele negócio? Aquela parte difícil do livro? Diagramar, né? Diagramar, aprendi, fiz a diagramação do meu livro. E o livro vale por 100 anos, né? Você 100 falou. anos, Depois já era, vira domínio público. Isso, né? Domínio público. E esse foi um programa que foi divisor de água nas nossas vidas. E lá nós tínhamos que apresentar um trabalho, e todo mundo que escreveu um livro, que fez esse trabalho, escreveu o livro da sua vida, né, da sua história. E eu não quis escrever o livro da minha história, porque eu tinha acabado, estava acabando um programa 10 em 1, e eu tinha aprendido, tinha virado muitas chaves na minha vida, eu tinha entendido muitas coisas, porque nesse programa a gente consegue conciliar a nossa vida pessoal da nossa vida espiritual e a nossa vida, né, material, mente, corpo e espírito. E eu tinha muito conteúdo que eu já sabia e que eu soube estruturar nesse 10 em 1, que eu trouxe para a minha realidade e acabei entendendo, não só eu, mas muitas outras pessoas, porque muitas vezes a gente não entende as outras pessoas. Então eu resolvi trazer um pouco desse conhecimento para um livro que se chama Estrela Guia, Caminho para o Propósito. E eu escrevi esse livro para impulsionar as pessoas, para as pessoas verem a importância que elas têm na vida das outras. Cada um de nós tem um conteúdo. E esse conteúdo pode transformar a vida de outras pessoas. Pode curar uma dor e pode evitar uma dor também. Muitas vezes as pessoas ficam, às vezes, se lamentando do que aconteceu e não sabem que esse conteúdo faz parte do propósito dela. É como o Pablo sempre fala... Ficou um livro gostoso de ler, não ficou aquele livro maçante, nada, né? Como o Pablo sempre fala, que os nossos bloqueios têm a ver com o nosso propósito. E os nossos bloqueios, eles vêm com dificuldades, com as dificuldades que passamos. Então, eu queria trazer um pouco desse programa, é o mínimo, né? Porque são 8 capítulos só. É o mínimo para poder enriquecer a vida das pessoas e as pessoas entenderem, porque esse livro eu escrevi para que as pessoas pudessem entender a capacidade que ela tem. E eu segui a linha desse mentor, que é o Pablo Marçal, deixando tarefas a cada capítulo nesse livro. Esse foi o trabalho que eu fiz no PLD, aproveitando o que eu estava vivendo no 10 em 1, que faz parte da mesma plataforma. E antes do 10 em 1 é que eu entrei pro meio, né? No PLD, no início você não aprovava muito, mas depois você passou a entender que tudo na nossa vida tem um significado, tem um motivo, e por mais que seja dolorido, ele tem um significado e tem um propósito para ajudar outras vidas. Uma coisa que eu aprendi com ele, aprendi com o professor Gilberto, que quando grandes coisas vão acontecer, a gente tem que passar pelo Vale da Sombra da Morte. Isso é exatamente sobre isso. Nós todos queremos mudanças, mas para isso a gente precisa também ter conhecimento. Tem que pagar o preço, né? Ninguém consegue fazer uma mudança significativa se não buscar conhecimentos. Eu gosto de estudar, você sabe disso. Eu vou continuar estudando ainda, não vou parar, mas nossa vida... A parte do estudo, assim, eu acho que quando a gente estuda o que a gente gosta, é diferente, porque por mais que eu não fui um aluno exemplar na escola, sempre fiz bagunça, fui sempre do fundão, isso aí não
até engraçado de falar, mas não tenho orgulho disso não, mas sempre fui da turma do fundão, mas hoje eu estudando, que é a parte do marketing, esse tipo, o que eu gosto, para mim é diferente, que nem eu fico eu estudo, me achei em outra coisa, uma outra forma de estudar, não, sei lá, eu me identifiquei bem, então é uma coisa que eu tô sempre estudando, todo dia eu tiro 2, 3 horas por dia para poder estar estudando isso. O primeiro livro que me impactou, que me chamou a atenção, e foi por causa desse livro que eu acordava de manhã e encontrei o Pablo nas redes sociais, foi o Milagre da Manhã. O Milagre da Manhã, ele me trouxe uma disciplina na madrugada, onde eu li esse livro e tenho o hábito até hoje, já li esse livro 2 vezes, estou lendo na terceira vez, porque há algum tempo já que eu não leio ele, li ele em 2020, final de 2020, a segunda vez, e esse livro me trouxe essa disciplina de estudar. E é com o conhecimento que nós podemos virar a chave da nossa vida. Não adianta você querer fazer mudanças se você não busca o autoconhecimento, se você não busca conhecimento para fazer essa mudança. Essa mudança ela vem automática, porque você muda com os conhecimentos, você se transforma. Você vê que o seu conteúdo tem a ver não só com a sua história, mas com aquilo que você escolhe. E dificilmente, hoje eu vejo que às vezes as pessoas podem trocar de profissão, mas o que elas faziam antes serve para o depois. Por que eu falo isso? Porque muitas pessoas falavam, o hospital regional, você vai aposentar, você quer aposentar. O hospital trouxe para a nossa vida benefícios ímpares e uma segurança ímpar. Hoje eu tenho uma outra visão. Passando vários perrengues na vida. Mas a gratidão por tudo que eu vivi e aprendi, e tudo que foi investido, não só os cursos que eu recebi, que eu ganhei, que fui privilegiada em ter, mas pelo conhecimento, pelo conteúdo dos meus colegas, que cada um deles faz parte da minha história e acrescentou com conhecimentos na minha trajetória. Hoje eu consigo valorizar cada um deles. Eu vejo a importância deles hoje nos processos que eu desenvolvo na mentoria que eu também desenvolvi. Tem que falar da mentoria depois também. Essa mentoria... Mas fala da tua formação também. Minha formação é gestor, processos gerenciais. Mais famoso, administração de empresa. Ele está dentro da linha de humanas, de administração. Sou formada em gestão pública de saúde na Santa Casa de São Paulo. Também tenho uma formação em auditoria em serviço de saúde, MBA em executivo de negócio. Venho estudando. Bicho é zica, hein? Eu gosto de estudar. Orgulho da mãe. Eu gosto de estudar e sempre procurei fazer o meu melhor. Hoje eu não estou mais, como eu disse, né? Eu estava como diretora-geral no hospital. Você falou um dia da tua posse isso, né? Um dia da tua posse você falou. Ninguém tem isso. Ninguém não falou, eu não sou diretora, eu estou diretora. Ninguém é nada nessa vida. Nós estamos por determinado tempo. E nossa vida é passageira. Então a gente tem que tomar cuidado em cada situação, em cada área vivida, em cada aprendizado, em cada patamar atingido, porque a vida é uma mudança constante. Mas o que importa disso tudo não são os cargos, mas os conhecimentos que nós carregamos por essa jornada. Cada pedacinho dessa estrada nós levamos conosco uma parte desse conhecimento. E todo esse conhecimento junto pode transformar a vida de outras pessoas. E essas pessoas, elas podem não sentir as mesmas dores que sentimos. Eu sempre faço uma analogia assim. Eu estou numa estrada. E às vezes alguém vem e começa a trabalhar junto comigo. Começa a caminhar junto comigo. Então eu sempre falo, a partir de agora nós vamos caminhar juntos nessa estrada. Só que nessa estrada eu já venho caminhando há algum tempo. E eu pisei em muitos espinhos, em muitas pedras. E você vai encontrar muitas pedras e muitos espinhos que eu não vou pisar. Todos nós. Todos nós. Independente do caminho. Então tem muitas coisas que eu aprendi, que eu posso ensinar. E vou sempre ensinar com muito carinho, muito amor. E também respeito o conhecimento e a estrada que outras pessoas que estão junto comigo começam. Porque as dificuldades que elas passaram são as mesmas que nós e vice-versa, né? Não. Mas o mais importante é que nada é por acaso. A nossa vida
é uma explosão de energia e sintonia. Como diz, né, quando a gente quer apagar o futuro, antes não tivesse feito isso, não tivesse feito aquilo. Se você não tivesse feito, você não ia ter o conhecimento que você tem hoje, né? Não teria, com certeza. Então, nossa vida é cheia de surpresas e eu venho me aprimorando cada vez mais. Tenho essa preocupação agora de ensinar o que eu puder para as pessoas que querem aprender. Quero que as pessoas entendam, as pessoas que quiserem aprender comigo, entendam que elas são valorosas, não importa em qual situação elas estejam, elas têm conteúdos positivos e nós fomos treinados para pensar apenas no negativo. Então, nós acordamos pensando no problema. Então, muitas vezes a gente faz uma oração de 10 minutos. Vai trabalhar já reclama, né? E sai dali e já reclama. Eu lembro que uma vez eu fui para Porto Alegre, fui eu, doutor Eduardo, e Foi aquela vez que o avião voltou lá? Isso, nós passamos numa tempestade. Essa tempestade, eu me lembro que eu fiquei observando bem, as pessoas rezavam, e nós passamos uma pane, ao invés de descer aqui pertinho em Londrina, nós fomos parar lá em Campinas, bem longe. E eu lembro que apagava todas as luzes, ficava só aquela faixa assim no chão, né? Aquela luz de. Passava nem Wi-Fi, né? Não, nem Wi-Fi. E as pessoas muito nervosas. E quando nós pousamos, o que aconteceu? Todo mundo, né, estava dando graças a Deus. Eu falei até falei pro piloto. Esse avião, né? O senhor conseguiu pousar esse avião, estamos todos santificados, porque eu tenho certeza que naquele momento todos pediram perdão para Deus dos pecados e se dirigiram a Deus, e quem não acreditava em Deus. Mas eu vou falar uma coisa para você, que eu aprendi no canal do Aviões e Turbulência não derruba avião, você sabia? Mas aqui não foi uma turbulência, foi uma tempestade. Mas mesmo assim, mas treme tudo, né? Mas na hora você não lembra. Não, eu sei disso, mas eu aprendi isso faz pouco tempo. E aí nós descemos esse avião e todo mundo foi lá pro aeroporto lá de Campinas. E tinha uma jovenzinha e todo mundo em cima dessa jovem e já começaram a falar palavrão e já começaram a agredir a moça, e a moça bem jovem começou a ficar um pouco nervosa porque estava todo mundo em cima dela, né? Então eu falei assim, nossa, acabaram de receber uma bênção, desceram todos santificados e já estão se contaminando novamente. Assim é o ser humano, ele esquece que ele precisa manter a mente grata por mais tempo, um pouquinho. Então eu falo que às vezes a gente mentaliza coisas boas, a gente traz à mente uma reflexão, uma meditação, só que saindo dali já esquece aquilo. Então ele passa 1 hora do dia fazendo reflexão, oração, meditação, pensando em coisas boas, e 23 horas do dia ele pensa só naquilo que é ruim. Então ele cria uma energia negativa. Uma experiência que eu tô tendo comigo mesmo, assim, que eu tô orando bastante ultimamente. Eu tô reparando que, assim, às vezes tô ficando menos nervoso, menos estressado. Um palavrãozinho ou outro sai, sabe? Mas tô xingando menos, tô menos explosivo. Tô bem calmo, assim. Eu acho que faz parte dessas orações que eu faço. Tem dia que eu chego a fazer 4 orações por dia. Tem um lugar que eu passo ali, que eu faço caminhada, que é bem afastado, sabe? E ali eu tiro o fone, tiro o boné, e ali eu fico uns 5, 10 minutos, fico em contato com Deus. Aí eu chego em casa, aí eu tomo banho, tudo. E na hora que eu vou sair do quarto de novo, eu faço outra oração. Aí na hora que eu chego aqui onde a gente tá, eu faço outra oração. E aí eu segurar pra não chorar. E tá sendo diferente. A oração, ela deve sempre ser... Porque eu não tô recebendo muitas bênçãos também. Então, assim, tem as partes ruins, que faz parte da vida, né? Mas pra mim tá sendo bom. Então, quem me conhece do jeito que eu sou meio explosivo, meio bocudo, né? Mas é isso, pra mim tá sendo diferente. Até postei na foto e falei, né, que tô tendo uma experiência com Deus diferente de todas que eu já tive. Mas é legal isso. 90% das nossas decepções, eu creio que são por colocar expectativas em outras pessoas. Sim. E nós somos únicos. E nós temos capacidades únicas. Inclusive a da comunicação. Então a gente tem que prestar muita atenção
em como nós falamos, não é o que falamos. Sempre eu falo isso. A comunicação, ela é primordial em qualquer área da nossa vida, inclusive quando conversamos com Deus. Eu creio que a gratidão por ter a oportunidade de estar aqui deve estar em primeiro lugar. E eu sempre falo isso para você, que a gente tem que olhar para trás e ver que nós temos não só conteúdos, mas condições desejáveis. O que é isso? O que nós temos não valorizamos, mas existem pessoas que estão pedindo 1% do que nós temos. É E eu não verdade. falo isso de bens materiais, não. Não, Estou de falando tudo, né? isso da capacidade de raciocínio, de ir e vir. Muitas pessoas lamentam, mas elas não conseguem entender como elas são ricas É e prósperas. que nem aquela frase, né? Às vezes a gente acha que a gente tá ruim, mas sempre tem gente pior, né? Bom, então continuando. Depois que eu escrevi esse livro, não foi intencional. Eu fiz um curso para mentores e eu entendi qual era o propósito do meu livro, não só escrever, mas eu descobri que durante a escrita do meu livro, eu tinha criado um método, que o meu livro tinha se tornado um método. Então eu adaptei o meu livro, os conhecimentos que eu tinha colocado no livro, para um método onde nós colocamos toda a nossa experiência de vida e nós estruturamos ela para um negócio. Esse negócio pode ser online, como pode ser também físico. E é com essa mentoria que eu pretendo ajudar as pessoas e fazê-las se enxergar diante do mundo, diante das pessoas e entenderem quem elas são. Fala mais da mentoria, como é que chama? A mentoria chama Método 7P, que são 7 pilares que nós devemos considerar para elaborar um projeto e buscar esses conhecimentos de nossa vida, de nossas habilidades, que também chama, meu canal também, que chama Chá, Fé e Negócio. Já Chá se Fé, inscrevam lá, ó. Vou deixar o link na descrição Chá, também, tá? Chá Fé. Chá Fé não tem nada a ver com café, né? Café e negócio. É Chá Fé. Conhecimento, habilidades, experiências com fé e negócios. Porque eu acredito que a nossa vida é um negócio. Nós somos uma empresa que precisa de atenção. E nossa vida, as nossas 3 áreas, as nossas 3 esferas, são negócios importantes que nós devemos administrar bem, que é o corpo, mente e espírito. Que é corpo, alma e espírito, né? A alma é a mente. Então, quando nós entendemos que nossos conhecimentos, as nossas habilidades e as nossas experiências podem transformar vidas, isso pode mudar completamente. E a fé no nosso cuidado. no nosso Foi um Criador. acidente aqui já no set. Não joga não, João. Ela vai ficar mastigando agora. Hum. Conhecimentos, habilidades, experiências, a fé em Deus, no nosso propósito e em nós. Porque se você não acreditar em você, você não vai conseguir sair do lugar. Quem que vai acreditar, né? Porque aí é colocar expectativa em outra pessoa. E nós não devemos acreditar que nós daremos certo porque outras pessoas nos valorizam. Então, se você está dentro de um propósito e se você está usando a sua história, o seu conhecimento para ajudar outras vidas, você já está desenvolvendo o seu propósito. Então, para mim, hoje, 2020, 2021 e 2022 está sendo transformador. Eu ainda estou no processo de transformação, mas eu mudei muito a minha visão. Mudei muito a minha forma de pensar a respeito das outras pessoas, mesmo aquelas que não gostam de mim. Eu consigo entender e ver como é importante elas terem essa Você ia ser contradição. brava, mãe? Se você fosse com a cabeça de hoje, quando eu era criança, você ia ser brava, do jeito que você foi? Ah, não ia. Hã? Jamais. Você Eu era brava. leitinho com pera, você ia ser comigo? Eu era enérgica, né, filha? Nossa senhora. Muito enérgica. Cada pau, né? Fui muito enérgica com você, mas foi o que eu fiz o melhor para o meu melhor eu dei para você. Foi assim que eu sabe, essa era a forma que eu aprendi e que eu passei para você. Eu te dei o melhor que eu recebi.
E deu certo, né, filho? Cada um dá o melhor que tem, né? E agora vamos conversar. Deu certo, porque você sempre foi um filho exemplar, sempre me obedeceu, por medo, né? Mas me obedeceu. Nunca quis arriscar, né? Nunca, não, Nunca pus o couro não, a você nunca prêmio, né? quis, não. Então foi o melhor que eu recebi, que eu te dei. Você, assim como o João, sempre eu falo para você, que vocês são filhos amados e desejados. Você não foi um filho que veio no acaso e nem por acidente. Você foi um filho desejado. Isso é muito importante saber e que isso fique eternizado, não só por mim, mas pelo seu pai também. Então, estar aqui na Terra, porque foi desejado, é algo muito significativo. E você tem esse privilégio. Então, tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi hoje, viveria novamente, porque os aprendizados que eu tive, que só agora eu consigo ver, têm mudado e transformado a minha vida. Ela quer brincar. Mas é isso, filho. Tem algo que você quer perguntar? Não, eu queria que você falasse mais do teu método. Você explicou, mas o que ele faz, ele... Então, o meu método eu trouxe não só Qual que é a dor que ele cura? A dor que ele cura é as pessoas entenderem quem elas são e elas saírem de uma Chama ela aí, filho. autodesacreditação. Acho que essa é a palavra. Muitas pessoas não acreditam que elas são capazes e nem entendem que elas têm conteúdo. E elas ficam estagnadas, sem enxergar do que elas podem fazer e do que elas conseguem fazer. Então, isso eu tenho comigo há muito tempo, né? Tem até uma passagem que eu gosto sempre de contar, que nós chegamos em casa um dia e o oficial de justiça tinha levado tudo. Né? Vale Como a pena, diz, né? Esse dia foi louco. Então, Mas não louco da parte positiva, é pro louco da parte negativa. nós recebemos, tivemos uma visita sem a gente estar presente, onde deixou só a geladeira, o fogão, a mesa e as camas. E o restante levou embora. Carro, móveis, teu videogame, né, filho? Levou tudo. Conta a história da coxinha. Essa história. Essa é a história da coxinha. E aí, eu não tinha muita comida. E também não tinha salário naquele mês. Então, eu peguei a nossa janta, que tinha um pedaço de frango, acho que era à tarde, umas 4, 5 horas da tarde. E eu tinha ingredientes para fazer uma bandejinha de coxinha, fiz bem feitinha. Coloquei naquelas embalaginhas de isoporzinho, lavei, coloquei papel filme e fui vender essas coxinhas. Afinal de contas, eu sou uma boa vendedora, sempre fui. Né? Foi. Aprendi com os melhores. A cidade tem comerciantes ilustres e que eu respeito muito. Guarda a bolinha dela, filho, senão ela vai ficar pra lá e pra cá. E eu aprendi com eles. E aí eu desci, pedindo a Deus já, que eu conseguisse vender e entrei numa farmácia. O primeiro estabelecimento que eu entrei, que eu conhecia, que era farmacêutico, da farmácia Calité aqui, que era farmacêutico que trabalhava comigo, da Denise. E quando eu entrei na farmácia, eu vi a mãe dela, a dona Meire estava no balcão. Falei, dona Meire, eu fiz coxinha, a senhora quer vender? E eu me lembro como se fosse hoje. Dona Meire imediatamente virou e disse assim: vai, João, pega ela. Kiara roubando a cena. Vai, Kiara. Ó a luz, cuidado. Leva ela lá fora. Fecha a porta da cozinha lá também, senão ela vai ficar latindo lá. Importância. E daí eu peguei e entrei na farmácia Calité. Põe água, papai. Vi a Dona Meire no balcão e falei: Dona Meire, eu fiz coxinha para vender, a senhora quer comprar coxinha? A senhora compra uma coxinha para me ajudar? Ela falou: nossa, eu estava pensando em alguma coisa. Olha, que bom, fui providencial a sua coxinha. E ela comprou a coxinha e eu fui embora. Passei no supermercado antes, comprei material para fazer mais coxinhas e ainda comprei mais ingredientes para fazer o nosso jantar. E eu fiz coxinha e no segundo dia falei: amanhã eu vou descer para oferecer essas coxinhas em outras lojas. Só que não precisou. Dona Meire me ligou e falou se eu teria mais coxinhas, porque eles tinham gostado demais das coxinhas que eu tinha feito e ela queria mais. E não, eu tenho, levo aí para a senhora. Aí eu levei, tinha feito acho que 4 bandejinhas pequenininhas de 1 dúzia, e ela tinha pedido 2, eu falei, já vou aproveitar e já depois eu desço para vender as outras 2. Quando ela viu as 4 bandejinhas, ela ficou com as 4 bandejinhas de coxinha. E assim começou um negócio.
E assim começou a nossa jornada de sair daquela situação. Verdade. E por mais que nós passamos, eu tenho certeza que você não lembra de ter passado fome. Fome, não. É. Ele passou bastante necessidade, mas Sim, mas fome, fome não. não. Então nós nunca passamos fome. E a partir daí foi surgindo um negócio. Depois eu comecei a fazer bolo, que eu não sabia fazer bolo, eu só sabia confeitar e fazer o recheio. E uma amiga, a Maria, fazia a massa do bolo para mim e eu Pão confeitava de ló. de pandeló. Depois eu aprendi também sendo cuidadora de uma senhora. Eu Dona falo, Helena. eu falo que ela me deixou uma herança porque ela me ensinou a melhor massa de pandeló que eu podia aprender na vida. E aí meus bolos ficam até hoje muito bons por Melhor conta bolo do dessa mundo, bolo da herança. minha mãe. É. Então, assim, mesmo trabalhando no hospital, eu precisava complementar a minha renda fazendo comida ou cuidando de algumas pessoas que precisavam de companhia, senhoras de idade. Você lembra que você ia junto? E isso nunca foi triste para mim, sempre foi prazeroso. De tudo que eu precisei fazer, eu sempre fiz com amor e ficou na minha vida. Depois eu fui fazer pão de mel, fiz bolo, salgado, pasta americana. Aprendi a fazer pasta americana na época não tinha internet e eu desenvolvi uma pasta americana Nossa, eu lembro. Sim. e dava certo. Fiz um bolo de casamento sem ter como entregar, mas saí na chuva com uma sombrinha para ver o primeiro conhecido que passasse para me dar uma Conta essa carona. história. Esse dia foi louco. Peguei Forma positiva, esse dia foi louco. Peguei um bolo de casamento para fazer, um bolo grande Casamento ainda, né? de casamento. E a moça escolheu o Não bolo. foi da moça lá que foi lá na Progresso? Foi, naquele Da salão. Cop Center, não foi? Da Cop Center. E eu fiz esse bolo e ela quis um bolo de pasta americana muito bem enfeitado. Eu levei 12 horas para enfeitar esse bolo. Eu me lembro disso. Acordei de manhã, de madrugada e terminei perto do horário do casamento. Só que tinha um detalhe, era um bolo de acho que 16 receitas, bem grande, com uma tábua elaborada. Eu não tinha como levar o bolo. Eu não tinha carro. E eu fiz o bolo. Tô lembrando disso. E eu fiz na fé que eu ia levar esse bolo. Eu não tinha nada. E o pior, no dia do casamento, estava chovendo. E eu falei, não, vou levar esse bolo. Comprei papel celofane para embrulhar, fiz todos os bolos separados, que era um bolo de andar. Falei, vou montar esse bolo lá no salão. E embrulhei bolo por bolo. E para levar, que era uma tábua grande, eu falei, precisa ser uma caminhonete. E eu não tinha nem carro. E estava chovendo. Tinha bicicleta, né? E eu peguei uma sombrinha e fui pro meio da rua. Falei, o primeiro que passar com uma caminhonete, eu vou pedir uma carona. Primeiro conhecido que passar. E fui eu no meio da chuva. E eu me lembro que eu cheguei na esquina e eu fiquei um pouco esperando para ver se passava alguém conhecido. Eu vi que um vizinho nosso, um ex-vizinho nosso, seu Tacílio, vinha vindo com a capinha dele. Eu dei com a mão e eu me lembro como se fosse hoje. Oi, filha, tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Seu Tacílio, preciso que o senhor me ajuda. O senhor me ajuda a levar um bolo? Claro que eu te ajudo. Eu lembro que o seu Tacílio parou a caminhonete na frente de casa, eu coloquei todos os bolos e fui atrás na carroceria com uma capa de chuva e uma sombrinha com aquele bolo todo embrulhado. E eu sempre tive a certeza que dava certo. Eu nunca, em momento algum, e eu lembro que estava chovendo muito, muito mesmo. Eu tenho a imagem hoje de eu sentada atrás, segurando a tábua de bolo, e eu vendo aquela enxurrada, o seu Tacílio passando, porque eu estava lá segurando. E eu sabia que estava certo. Eu acreditava naquilo. Então, o que eu quero é que as pessoas acreditem nelas. Que elas precisam continuar, sem desistir. Porque não tem nada nesse mundo que a gente não consiga realizar. A gente só não consegue reverter a morte. Mas o restante nós conseguimos tudo. E com muito bom humor, porque foi muito engraçado. Foi. Em momentos, até hoje, em momentos mais difíceis, eu não fico nervosa. Eu sempre acredito que aquilo vai terminar bem, sempre terminou bem. Então, não só, esse foi só um exemplo do bolo de casamento, e o melhor pagamento que eu pude receber é quando as crianças chegavam perto do bolo, no salão de festa, porque eu fiquei um pouco para esperar, para ver a noiva chegar, e as crianças passavam a mão no bolo e tinha uma discussão entre os adultos e as crianças. Isso não é bolo, isso é de mentirinha. Outro falava, não, é bolo de verdade. Não
Não é de verdade, é bolo de isopor. Aí, não tem glacê. A outra fala, não, é bolo de verdade. Então, essa dúvida com aquela dificuldade que eu tinha passado, então, aquela certeza que daria certo, foi muito gratificante ver um trabalho feito com amor e que eu nunca tive dúvidas que 12 daria horas de certo. trampo também, né? É. Então é isso que eu quero passar para as pessoas com os meus conhecimentos, com as minhas habilidades, minhas experiências e com esse livro, com esse método que todos nós podemos realizar. E nós temos recursos existentes. É claro que a questão do carro era um recurso necessário, mas se eu não colocasse o meu recurso existente, que era aquilo que eu sabia fazer bem feito, aí não teria como eu complementar. Então, quando você você não começa, porque você vê que você tem outras necessidades, você não sai do lugar. Então, você precisa separar o que você pode fazer com o que você tem, começar a fazer, e depois você verificar o que você realmente precisa, porque muitas vezes é só um desejo, não é uma necessidade. Nesse caso, era uma necessidade, mas deu tudo certo. Se você não conseguisse a caminhonete, muitas pessoas devem estar perguntando, e se você não conseguisse uma caminhonete? Com certeza eu chamaria um táxi e faria 3, 4 viagens até levar todos aqueles bolos lá para Não o tomando salão. prejuízo, né? Não, acho que não ia levar prejuízo, mas essa já era a decisão tomada. Mas como eu Tinha que passava, sair, né? como eu tinha algumas obrigações a cumprir, precisava daquele dinheiro, essa foi a minha primeira opção. E plano A sempre tem que dar certo. Tá? Eu escutei outro dia o Joel J falando que não existe plano B. É executar o plano A e fazer ele dar certo. Esse sempre foi uma frase da minha vida, o plano A tem que dar certo. Não adianta você ficar fazendo plano A, plano B e plano C, porque é uma desculpa para você começar a procrastinar e tentar o plano B, e depois não deu, vai para o plano C. Então faz o plano A dar certo. Não sai do lugar nunca, né? Não sai do lugar nunca. Agora, para finalizar, então, manda mais uma, né, mensagem para as pessoas que querem começar, que não, quer dizer, que fica procrastinando, deixando as coisas para depois, aí depois eu vejo, tá bom assim. O que você tem a dizer? A minha mensagem é: cuidem dos seus pensamentos. Se você tiver o seu pensamento positivo, a maior parte do tempo, tudo vai dar certo. Não deixe e nem compartilhe tudo o que você planejar para sua vida Ultimamente eu tô assim. com as pessoas. Por quê? Elas não têm o mesmo sonho que você. E a sua visão de futuro, ela é única, ela é só sua. O que você quer para sua vida, eu não quero para a minha. Então, os nossos pensamentos precisam estar numa alta frequência. E esta alta frequência, ela pode se tornar uma baixa frequência se você não cuidar dos seus pensamentos. Então, quando a gente se sente um pouco desanimado, triste, que começa a vir aquele desânimo, o que é necessário fazer? Parar, respirar, oxigenar o cérebro, que quando você oxigena o cérebro, você consegue ter uma clareza nos seus pensamentos e consegue ter um raciocínio adequado. Sabemos que o exercício físico ele muda o seu dia e é importante que você faça isso logo nas primeiras horas da manhã. E o autoconhecimento, não pare de estudar. Se você gosta, está gostando de desempenhar uma função na sua vida, aprofunde nesta área. Estude mais e mais. Trabalhar no que gosta não é trabalho, é desfrute. É desfrute. Sempre Mas falo quanto isso, né? mais nós aprendemos, mais nós temos conteúdos para ensinar e tirar a dor das outras Que é o pessoas. que Deus quer, que a gente ensine as pessoas, né? Ajude o próximo, né? Esse é o nosso propósito de Não vai vida. levar pro caixão o conhecimento. A gente descobre alguma coisa, vai levar pro caixão, meu. Não vai ensinar ninguém, né? Ah, mas e o dinheiro? Porque o dinheiro é consequência, né, cara? Jesus disse para nós assim, ó, eu venci o mundo, vocês conseguem vencer. Ele veio da forma carnal, né? Então nós conseguimos vencer o mundo. Cada um tem os seus recursos para vencer o mundo. E para isso nós temos que ter em mente que nós somos capazes de semelhança de Deus. E tudo que nós alimentamos no nosso cérebro e nós falamos é o que reverte. E o conhecimento transforma as nossas vidas. Você não consegue transformar a sua vida se você não buscar conhecimento.
Isso é muito importante. Aprimorar o que você aprendeu até agora para você chegar onde você precisa. E o mais importante de tudo, nosso propósito maior é o reino, é vencer os obstáculos. O nosso propósito de percurso é aprender e ajudar outras pessoas a não terem dor. Porque é gostoso quando você vai ensinar alguma coisa pra alguém, a pessoa dá aquela. É, Você vê que você falou, a pessoa aprendeu, entendeu, teve um pensamento positivo em cima é, disso. Só de você ver a cara da pessoa ali na hora que dá aquela metanoia, né? é. Então é simples, nosso propósito de vida é alcançar o reino, vencer esse mundo, vencer as dificuldades que nós encontramos. E o nosso propósito de percurso é ajudar as outras pessoas com tudo aquilo que aprendemos, para poder vencer todas as dificuldades. Nós temos que nos ajudar. Assim como Jesus veio, nos ajudou, nos mostrou, nos ensinou, nós podemos fazer isso também com outras pessoas. Fechou. Mãe, obrigado. Te dar um beijo pra você. Obrigado por participar desse projeto junto comigo. Vou deixar você eternizado na internet. Gente, quem não se inscreveu no canal, se inscreve. Deixa o joinha aí pro YouTube tá entregando. Deixa como se fosse uma forma de uma gorjeta, né? Para tá animando mais a gente aqui, para estar fazendo mais conteúdos. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Vou deixar o Instagram da minha mãe, para quem não segue ela ainda, ir lá já seguir. Quiser falar com ela, chama ela no direct, que ela tem um livro lá para vender. Ela tem um livro que ela foi coautora também. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Valeu.